Boa noite, meus amores. Como prometido, apareci aqui pra falar pra vocês sobre o fato de eu começar o tratamento com o Maurizinho na fonoaudióloga. Vocês têm me cobrado bastante pelo Instagram pra que eu falasse sobre esse assunto, porque eu sempre posto lá, né, as sessões dele, às vezes quando eu vou eu mostro o local, indiquei a profissional, enfim. Hoje eu vim falar por que iniciamos esse processo de tratamento. Quando o Maurizinho nasceu, ele já tinha alguns probleminhas, eu tive alguns probleminhas na gravidez, porque eu tive muita pressão alta na minha gravidez. Então poderia surgir aí uma eclâmpsia. Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo. Eu repousei, eu fiz tudo que a médica me orientou. Enfim, ele nasceu. Fiz aquelas avaliações, revisões periódicas com a pediatra. E na segunda revisão, né, na verdade eu dei o início dessas revisões. Na segunda revisão, a pediatra fez um teste com ele, no qual ela pega ele, põe em cima da maca, segura com as mãos e posiciona ele estimulando com que ele ande. Porém, ele não quis andar, ele quis correr, né? E aí ela identificou o quê? Ela falou, olha, Evelyn, aqui a princípio a gente vê que existe uma hiperatividade no Mauri. Porém, a gente não sabe qual grau que é essa hiperatividade, porque a gente espera que ele cresça, né? Que venha algumas fases e a gente vai descobrir qual grau de hiperatividade que ele tem. Enfim, segui minha vida. O Maurizinho foi crescendo, né? Teve todas as fases, introdução alimentar, tudo, enfim. Na introdução alimentar, eu comecei a observar que ele tinha algumas preferências alimentares. Porém, eu pensei, gente, cada ser humano é um organismo, cada ser humano é uma vontade, cada ser humano, né, todo ser humano tem a sua diferença. Então, ele teria suas diferenças para a alimentação. Até então, eu falei, super normal, né? Não gosta disso, não gosta. O que eu gosto, ele também não tem que gostar. Enfim, comecei a ver essa diferença, mas até então, pra mim, era normal. Ele começou a ficar muito agitado, o Maurizinho, desde que ele nasceu, ele sempre foi muito agitado. Ele sempre chorou muito, ele sempre... tudo dele era muito, sempre foi muito exagerado, sabe? E eu pensava assim, eu sempre fui assim quando criança, o pai também, então tem um porquê aí, né? Tudo ser exagerado. Mas é aí que a gente se engana. Não sabia que eu estava me enganando. Enfim, quando ele fez os 2 anos, a pediatra orientou, ela começou a me orientar, que eu levasse o Maurizinho numa neuropediatra. Mãe, ela ligava, mãe, o Mauri, ele tem uns comportamentos um pouco exagerados. Nós precisamos que ele comece, que você busque um tratamento, que você inicie o tratamento com a neuropediatra. E ela sempre me dizia isso, todo mês que eu ia lá, ela me dizia isso. Porque, gente, ele pintava e bordava o consultório da médica. Simplesmente era impossível consultá-lo. Simplesmente era impossível tocar nele. A não ser eu, o pai ou pessoas conhecidas. Eu pensava assim, ele não está na escola, né? Nós vamos iniciar a escola agora. Isso foi no início do ano passado. Ele ia completar 2 anos. E nós pensamos, ele vai pra escola, isso vai melhorar, o comportamento dele vai melhorar, enfim. Ele entrou na escola. E nós colocamos a princípio ele na escola municipal, que aí também depois é um outro assunto que eu vou comentar com vocês. No primeiro dia a professora falou, mãe, o seu filho tem um comportamento anormal. Ela me abordou de uma tal forma, gente, que eu... Só quem é mãe sabe. A minha vontade era chorar ali naquele momento. E ela me disse, seu filho tem um comportamento anormal, ele precisa ser assistido. Você precisa levá-lo num neuropediatra. Ali eu falei, primeiro dia de aula, a mulher vai me dizer isso, a professora vai me dizer isso, eu acho que ela precisa de um tratamento psicológico. Tranquilo. Passei a semana com ele fazendo a adaptação. E quando foi na sexta-feira, que era o último dia, né, já tinha passado o decorrer da semana de adaptação, no último dia ela falou, mãe, volta a dizer mais uma vez, e nessa vez, gente, ela falou na frente de todas as mães, mãe, volta a dizer novamente que o Maurizinho tem um comportamento anormal e ele precisa sim de uma intervenção psicológica e não tem condições de a gente ficar com seu filho aqui na escola sem que ele esteja com você. Gente, ele batia nas crianças, ele gritava, ele fazia N coisas pavorosas. E que pra mim, que estava acostumada com ele, era normal, sabe? Eu estava fadigada, eu tava cansada, mas eu pensava assim, eu sou mãe, eu passo 24 horas do meu tempo com ele, então é normal eu me sentir cansada, é normal eu me sentir fadigada. Tava acostumada, então pra mim era normal. Até que, nesse dia que essa moça falou isso, essa professora falou isso, totalmente antiética, eu chorei. Eu peguei meu filho e falei na cara dela, falei, nunca mais eu volto nessa escola novamente. E por ser escola pública, eu pensei, por ser pública eu não posso reclamar, eu não tenho voz. Com quem que eu vou falar isso? Né? Então eu passei por esse processo e aí colocamos ele numa escola particular. Porque, ao meu ver, quando você paga aqui no Brasil, você tem direito a reclamar, né? Infelizmente é assim. E colocamos ele na escola particular, passou um mês, as professoras marcaram uma reunião comigo e nessa reunião foi dito que o Maurizinho sim tinha alguns comportamentos anormais,
que não eram legais, ele não conseguia se envolver com os amigos, ele não conseguia compartilhar, ele tava tendo muita dificuldade, assim, pra tudo. O que não é normal, porque em fase de adaptação é tranquilo, a criança se adapta e tal, mas por ser criança, ela se adapta muito fácil. Uma criança normal, ela se adapta muito fácil. Uma criança que tem um desenvolvimento comum, ela se adapta a tudo muito fácil, né, pelo olhar dos pedagogos. E aí passou, eu acho que nem foi um mês, gente, foi um pouquinho mais pra frente, acho que já tinha passado uns 3 meses, se eu não me engano, que houve essa reunião aí, e as professoras me chamaram, né, longe de todo mundo, a gente marcou uma reunião pra vocês verem a diferença de ética de profissional. Elas agendaram uma reunião comigo e falaram, mãe, olha, o Maurizinho ele não tem um comportamento muito, né, normal, ele, em certos momentos, ele toma umas atitudes incomum, e a gente precisa rever isso, a gente acredita que ele precisa realmente procurar uma intervenção aí de um neuropediatra. Eu não procurei, mais uma vez, eu achei que ele estava ainda em fase de adaptação, porque a gente acha que a gente conhece o filho da gente. Por eu ter ficado muito tempo com ele, né, porque só eu aqui em casa que fico com ele praticamente. Hoje não, hoje ele fica com o pai, com a avó, mas naquela época ele ficava muito comigo. Então eu achava que, sempre pensei que aqueles comportamentos fossem comuns, mas infelizmente não eram. Então não procurei mais uma vez a neuropediatra. Quando foi nas férias de julho, confesso pra vocês, antes de eu falar isso, eu confesso pra vocês que ele tinha melhorado sim, uma boa parte do comportamento dele, ele tinha melhorado sim. Porém, tudo que ele aprendia, parece que ele aprendia com muita dificuldade, então o desenvolvimento dele na escola não era como dos outros amigos, né? E a gente pensa, mas ele é mais atrasadinho, é normal, ele demora mais pra pegar as coisas, é normal. Não, não é normal. E eu só fui descobrir que isso não é normal depois do que eu vou contar pra vocês. E aí, não procurei a neuropediatra. Quando foi no meio do ano, nas férias de julho, no último dia de aula dele, a professora falou assim, mãe, ele tá muito estressado, ele tá gritando muito, ele às vezes se bate, enfim, ele tá muito estressado. E aí, beleza, eu falei, agora ele vai entrar de férias, ele vai ficar mais em casa, então ele vai ficar mais tranquilo. Quando chegamos em casa, passaram-se 4 dias, gente. Esses 4 dias foram os dias mais tenebrosos, tá? No terceiro dia, ele teve uma crise, foi a primeira crise dele. Ele ficou muito estressado, muito, muito. Ele gritava o tempo inteiro. Ele batia na gente, ele batia, ele apertava. E aí, por fim, ele começou a se bater. Ele puxava os cabelos dele, ele apertava a barriga, ele batia na barriga, batia nas pernas e gritava. Não estava comendo esses 3 dias, ele não queria comer direito. Ele não queria fazer nada. Tudo que a gente fazia pra agradar ele, nada tava agradando, ele tava muito estressado. Aí ele começou a ter insônia, ele não tava dormindo mais. E aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu lembro que no terceiro dia, eu chorava. Ele gritava e chorava de um lado, eu gritava e chorava do outro, porque já tinha 3 dias que eu não dormia. Ele também não. Gente, sabe uma coisa assim, que você se vê desesperada, você não sabe o que fazer? E aqui em casa, o pai e a avó têm muita paciência com ele. E a avó, nesse dia, ela chegou do trabalho, ele tava tão assim, insuportável, que ela acabou perdendo a paciência com ele pela primeira vez. E ela é uma pessoa super paciente. E ela falou, pelo amor de Deus, tira de perto de mim porque tá demais. E, poxa, a pessoa trabalhou o dia inteiro, chega cansada em casa, e uma criança gritando no ouvido, né? Ninguém aguenta. E aí foi que eu comecei a perceber que isso não estava normal, precisava de uma ajuda. Quando foi no outro dia de manhã, ele não tinha dormido naquela noite, quando foi no outro dia de manhã, eu liguei pra médica. Quando foi no outro dia de manhã, eu liguei pra médica, pra pediatra, e falei, doutora, pelo amor de Deus, me ajuda. Olha, tá acontecendo isso. E ela, como sempre, muito calma. Ela falou assim pra mim, Evelyn, se acalme. Tá? Ele está tendo uma crise. Lembra que eu te disse que se você não procurasse uma neuropediatra com urgência, o mais rápido possível, tudo que ele aprendesse ele ia regredir e ele poderia ter uma crise? Então, ele está tendo uma crise. Você vai procurar uma neuropediatra com urgência. E o Maurizinho, ele tem plano de saúde da Unimed. O que aconteceu, gente? Eu liguei para os neuropediatras que tinham um plano de saúde da Unimed. Nenhum tinha agenda. E aí, gente, sem contar que no plano de saúde aqui em Vitória, a Unimed, só tem 3 neuropediatras que atendem pelo plano. E os 3 abençoados não tinham horário na agenda. A agenda deles só estavam abertas depois de 3, 4 meses. E eu precisava de uma consulta de emergência. Aí eu liguei novamente pra pediatra dele. Falei, doutora, os 3 neuropediatras que tem na Unimed, eles não atendem, eles não têm agenda. Eles só têm agenda pra daqui 3, 4 meses. E aí, o que eu vou fazer? Ela falou, olha, então você vai ter que pagar particular. Você tem condições de pagar? Eu nem tinha, gente, condições de pagar, mas a gente se vira, né? Quando se trata de filho. E aí ela falou, olha, você vai procurar a doutora
fulana, procurar ela é neuropediatra do meu neto, você vai procurar ela, e ela é ótima, ela é excelente, ela vai detectar qualquer problema que ele tiver. E aí, gente, a gente pegou, ligou pra ela e agendamos um horário com ela. Ela ia nos atender naquele dia mesmo. Eu lembro que era 4 horas da tarde. Nós chegamos lá, ele simplesmente, quando a gente entrou, ele simplesmente fez um fuzuê danado, começou a subir na janela, a pegar as coisas, ele gritava e fazia aquele escarcéu danado. E a gente, assim, morrendo de vergonha, só que ela entendia, né? Ela falou, gente, fica tranquila, eu entendo, né, o que tá acontecendo e tal. Eu quero que vocês questionam o que tá acontecendo, como que ele é em casa. E foi fazendo N perguntas. E eu lembro que ela me perguntou assim, mãe, é prazeroso? Quando vocês saem com ele, é prazeroso? Vocês gostam de sair com ele? É tranquilo e tal? E eu disse pra ela assim, eu lembro que eu enchi o olho de lágrimas e falei assim, doutora, existem dias que eu acordo pedindo que o dia acabe logo pra ele dormir logo. Porque não é prazeroso. Ele... Enfim, gente, não era prazeroso ficar com ele. Ele sempre estava muito estressado, muito irritado. Acabava nos irritando, me irritando, porque eu ficava muito tempo com ele. E acontece que eu virei pra ela e falei assim, doutora, não é prazeroso ficar com ele e não é prazeroso sair com ele, não dá pra sair com ele, porque ele grita, ele chora, ele não deixa a gente fazer nada, as pessoas ficam tudo olhando. Só que ele sempre foi assim, gente, desde que ele nasceu, se a gente saísse pra um restaurante pra comer alguma coisa, um rodízio de pizza, um rodízio de carne, alguma coisa assim, e rolasse de alguém cantar um parabéns no restaurante, misericórdia, ele gritava horrores, horrores, chorava, então tudo que tinha muito barulho, muita agitação, muita gente conversando, aquilo irritava ele, deixava ele estressado assim, num nível fora do comum. E aí, pra mim, eu achava aquilo era normal, porque o Maurício falava sempre assim pra mim, amor, o Maurizinho, ele tem tolerância a barulho, porque você sempre criou ele no silêncio. Você sempre deixou ele dormir no silêncio, ninguém pode fazer barulho em casa enquanto ele estiver dormindo. Você sempre conviveu com o Maurizinho no silêncio, por isso que ele é assim, quando a gente sai, ele fica com essa intolerância ao barulho. E aí, gente, pra mim aquilo também era normal. Então, quando eu falei isso pra ela, doutora, ele não gosta de barulho. O barulho irrita ele. A gente sai com ele, qualquer barulhinho a mais estiver no restaurante. Ele grita, a ponto, gente, a gente ter que ir embora. A gente não conseguia ficar no restaurante. A gente não conseguia ficar no local. Se levasse ele em festa de aniversário, quando tocasse parabéns, ou se tivesse algum animador de criança falando em microfone, alguma coisa assim, pronto, já era um motivo enorme pra gente ter que ir embora. Porque ele gritava, ele não parava. E aí, quando ele foi ficando maiorzinho, com 2 anos, ele colocava a mãozinha no ouvido quando algum barulho incomodava ele. E ele ficava com aquela mão no ouvido, muito irritado com o barulho, enfim. Pra gente era normal, porque eu sempre me culpava. Falava, não, eu criei meu filho muito no silêncio, é por isso que ele é assim. Vamos lá, dá andamento nesse assunto. E aí, com o passar do tempo, eu percebi, falei pra médica, eu percebi que ele tinha essa intolerância ao silêncio e que o barulho demais realmente irritava ele, ficava muito irritado, enfim. Só que eu quero voltar um pouquinho atrás com vocês e dizer que uma vez minha médica falou, mãe, por que ele precisa buscar também a ajuda de um neuropediatra? O Maurizinho, ele grita muito e a gente vê que por ele ser muito nervoso, por ele tentar executar as coisas e não conseguir, e aí ele grita, ele fica nervoso, e isso são crises de ansiedade, e a ansiedade dói o peito, a ansiedade dói a cabeça, a criança fica muito estressada com a ansiedade. Então quem mais sofre é ele, vocês acham que vocês estão sofrendo, mas quem está sofrendo é ele, mais do que todos. E a gente demora pra descobrir isso, a gente acha que a criança tá querendo fazer raiva na gente, que a criança tá querendo chamar atenção, enfim, menos que a criança está com algum problema, menos que tá acontecendo alguma coisa de errado com a criança. E aí, gente, dando continuação ao assunto, ela falou assim, mãe, eu vou pegar aqui um papel agora. Eu quero dizer pra vocês que todos os fatos que vocês estão falando aqui comigo se encaixam, a maior parte deles se encaixam no TEA, no autismo. Olhei pra Mauri, o Mauri olhou pra mim e falei, autismo? Tipo, a gente pensava assim, que autista era aquela criança que não falava, não conversava com ninguém e tal. E aí ela foi perguntando pra mim assim, mãe, a fala, ele conversa? Não, o Maurizinho não falava, ele só gritava, ele só chorava. Mãe, o Maurizinho, ele aponta para as coisas quando ele quer, ele dá sinais quando ele quer algo? Não, ele não fazia isso. Mãe, como que ele brinca com os brinquedos dele? Ele tem algum favoritismo por algum brinquedo? Sim, o carro. E como que ele brinca com o carro? E aí a gente deu um carro na mão dele pra ela ver como que ele brincava. E sempre aqueles movimentos repetitivos. A mania de organizar os carros do maior pro menor, a mania de organizar os carros do mais escuro pro mais claro, a mania de organização, tudo organizava. E aí ela falou, então ele tem mania de organização. E outro fator foi brincar com o carrinho com movimentos repetitivos com a roda, ele gostava de ficar vendo a roda do carro girar. Aquilo pra ele era interessante. E a gente achava que aquilo era normal, não, ele é uma criança que gosta de carro e gosta de fazer esses movimentos com o carro. E por que a gente achava que aquilo era normal? Porque a gente achava que a gente tinha habituado ele daquela forma. A gente que tinha criado ele daquela forma. Mas enfim.
E aí ela foi marcando tudo aqui. E, gente, ela foi pautando, né, tudo o que se identificava a Althea. E aí tinha 16 fatores que ela pautou. 17, aliás, desculpa, eram 17 fatores que ela pautou. E nesses 17 fatores, dois entre eles tinham fatores alarmantes e fatores não alarmantes. O Maurizinho ele se identificava em um alarmante e 2 não alarmantes. E aí aconteceu. Ela falou, mãe, de fato, tá, nós identificamos aqui o autismo. A gente não pode fechar diagnóstico até os 5 anos de idade. A gente só pode fechar o diagnóstico depois dos 5 anos. Vou passar um remédio controlado pra ele, para que essa ansiedade diminua, esse estresse, essas crises diminuam. E para que ele viva bem, para que ele se sinta em paz. E para que o desenvolvimento dele aconteça de forma comum, de forma normal. Passou um remédio e naquele momento eu disse pra ela, doutora, não sei mais o que fazer. Eu espero que esse tratamento, o início desse tratamento resolva a nossa vida, não só a nossa, mas a dele também, porque a gente vê que ele sofria muito. E foi N coisas que a gente bateu ali um papo com ela e que a gente foi ligando uma coisa com a outra e a gente viu que realmente a gente não sabe de nada. O que acontece, gente? Muitas pessoas cresceram com autismo e não sabem. Porque antigamente nós não tínhamos a medicina e a tecnologia que nós temos hoje, né? Nós não tínhamos uma medicina tão aberta. Por que a tecnologia? Porque hoje é muito fácil, todos têm acesso à internet. E a internet tem todas as informações. Então ficou muito mais fácil do médico ter acesso a informações, do médico estudar mais, né? Do médico, enfim, buscar mais informações. As pessoas, por terem mais acesso à internet, elas também ficaram abertas a essas informações. E, enfim, descobrimos o autismo. Não disse pra vocês, não foi fechado o diagnóstico ainda. Esse diagnóstico ele só pode ser fechado após os 5 anos, então até os 5 anos ele vai ser analisado. E aí ela indicou que, como ele tem a fala atrasada, que ele iniciasse esse processo de tratamento com a fonoaudióloga e que ele iniciasse a intervenção ABA. Gente, a intervenção ABA é o quê? Eu não sei explicar muito bem profundo isso, porque é um pouco complicado, nós vamos começar a intervenção com ele agora. É uma intervenção comportamental. Os psicólogos eles vão estudar o comportamento dessa criança e vão nos dar um caminho, como agir, como seguir com essa criança, como nós devemos proceder com o comportamento dessa criança. Eles nos dão uma luz, sabe? Nos ensinam como estimular, como conviver com isso, para melhorar a convivência. Eu não sei muito bem explicar isso, tá, gente? Então eu peço que vocês pesquisem pra vocês saberem como que é o método ABA, tá? Que é essa intervenção comportamental. E nós já iniciamos, então, o tratamento com a fonoaudióloga e confesso pra vocês que ele já teve um avanço, assim, enorme. Nós fomos na última avaliação, na última revisão com a neuropediatra, ela falou assim, mãe, eu tô chocada. Como que o Maurizinho avançou. Como que ele cresceu, sabe? Como que o tempo pra ele tá sendo muito bom, sabe? Ele tá evoluindo muito rápido. E eu fico muito feliz, cada vez que eu ouço isso eu fico muito feliz. E gente, eu falo uma coisa com vocês, eu precisei aceitar, tá? Eu precisei aceitar que ele tinha isso. Não é fácil, mas quando você aceita, o tratamento vem e você se sente preparada pra você estimular. E você se sente preparada pra fazer tudo pra ajudar o seu filho, sabe? Então você precisa aceitar. Seja lá o problema que seu filho tiver, você tem que aceitar e ir em busca de ajuda. Tá? Esse é o papel da mãe. Não adianta você ficar querendo esconder de você e das pessoas, porque você acaba não aceitando e não buscando tratamento, achando que tudo tá bem, tudo tá normal e não tá. Então se seu filho tiver algum desses sinais, procure um neuropediatra. Mesmo que a sua pediatra não tenha dito, procure um neuropediatra, vá à luta. Porque se ele está se encaixando em algum desses requisitos que eu falei aqui, tem algum probleminha aí? Sim. E você vai conseguir ajudar ele se você procurar conseguir ajudar ele sim. Se você buscar um tratamento, se você buscar a opinião de um profissional. Tá? E não procure só um não, procure vários. Faça consulta com vários se você puder, tá? Enfim, aconteceu isso comigo. Estamos fazendo o tratamento dele, ele tá tendo um avanço muito grande, graças a Deus. Já até pensei em descartar a hipótese dele ser autista, mas ainda não, a médica não descartou essa hipótese. Nós vamos continuar com o tratamento, nós vamos adiante com o tratamento, porque não para por aí. Não é porque ele teve um avanço que o tratamento para, é porque ele teve um avanço que o tratamento dele vai parar por aí, ok? Bem, é isso que eu quis vir aqui passar pra vocês, tá? Se vocês estiverem passando pelo que eu passei, procure sim um tratamento com o neuropediatra, faça a primeira consulta só pra ver o que é, o que vai dar. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Se inscrevam no meu canal, é meu primeiro vídeo. Tô muito feliz por esse primeiro vídeo no meu canal. Espero ter ajudado vocês, tirar das dúvidas que vocês tinham em relação a isso. E, bem, gente, esse não vai ser só um dos assuntos que eu vou falar relacionado a filho, a criança, a saúde. Espero falar de muitos outros, ajudar as pessoas com experiências que eu passo, que eu já passei. Enfim,
E vira e mexe, eu vou estar lá falando no meu Instagram sobre o avanço do Maurizinho, como que tá sendo o tratamento dele. A gente vai iniciar a intervenção ABA, eu vou poder, eu quero passar um pouquinho pra vocês como que é feito, enfim, porque as psicólogas, elas também frequentam a casa da gente, o ambiente familiar dele. E eu quero pelo menos mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Se tiver alguém que se enquadra na minha história, que se enquadra no que eu passei, dá um oizinho aí, fala aí a experiência que você teve, se quiser me contar, se quiser trocar alguma informação, se quiser dar alguma dica. Eu estou aberta para dicas, estou aberta sim para ouvir a história de vocês e aprender também mais sobre isso. Confesso que eu sou bem nova nesse mundo, né, do autismo, mas estou aí para aprender. Estamos aí para aprender, né, gente? Que é muita informação para pegar. Existem vários graus de autismo, vários aspectos. São descartados alguns, outros não, como no caso do Mauricinho. Mas estamos a aprender. Ó, um grande beijo pra vocês. Espero não ter falado muito, é meu primeiro, então não reparem os erros, hein? Um abraço pra vocês, boa noite, boa semana.